Como saber se você precisa fazer uma cirurgia ortognática? Grande parcela da população brasileira possui indicação de fazer tratamento ortodôntico, porém a grande maioria se enquadra no tratamento ortodôntico convencional. E porque o seu caso, logo o seu caso, está sendo entendido como sendo um caso candidato à cirurgia ortognática. Vamos entender alguns conceitos básicos sobre ortodontia suficientes para gerar um entendimento e a aceitação de que o seu caso é cirúrgico. O primeiro conhecimento deve ser acerca dos padrões de oclusão e dos perfis faciais, em que conhecemos os padrões tipo 1, 2 e 3. No padrão de oclusão e perfil facial do tipo 1, o paciente tem uma mordida encaixada, em que o perfil do paciente, a face do paciente normalmente é harmônica. Já no paciente com um perfil classe 2, e aquele paciente que normalmente tem um pouquinho queixo. Por quê? Porque a mordida dele está um pouco mais para trás. Já no paciente classe 3, temos aquele paciente sabidamente prognata, aquele paciente em que a discrepância, a deformidade esquelética salta aos olhos porque o queixo dele está mais posicionado para frente, porque a mordida também está posicionada para frente da parte inferior com relação à parte superior. Independente do padrão de oclusão, se 1, 2 ou 3, quando encontramos um paciente com uma deformidade, uma discrepância considerável, o próprio paciente quer operar. O próprio paciente pede por cirurgia. Já quando estamos diante de um paciente com uma deformidade pequena, uma discrepância mínima, nesses casos, a análise mais minuciosa e a experiência dos profissionais envolvidos, ortodontistas e cirurgiões bucomaxilofaciais, que são os grandes aliados nesse tipo de tratamento, se torna muito importante. E isso vai definir se o tratamento é cirúrgico ou convencional. Mesmo pacientes classe 1, que têm um bom padrão oclusal, uma mordida que não precisaria de cirurgia, mesmo esses pacientes, eles poderiam vir a ser candidatos à cirurgia ortognática. E isso é uma informação importante, porque algumas rotações do complexo maxila-mandíbula podem ser realizadas de uma maneira a prover uma mudança facial que fosse benéfica, que o paciente desejasse. Uma outra situação em que o paciente procura com frequência o dentista com uma queixa estética é diante de um sorriso gengival, em que esse sorriso gengival pode ser puramente gengival ou pode ser devido a um crescimento vertical exagerado da maxila, em que os dentes ficam aparecendo muito ao sorriso, na verdade por um crescimento ósseo muito grande, corrigível também cirurgicamente. Uma outra grande indicação da cirurgia ortognática é para os pacientes que sofrem do que chamamos de apneia obstrutiva do sono. Pacientes que têm um sono fragmentado, que roncam ao longo da noite, que dormem mal e que naturalmente produzem mal no dia seguinte, acabam gerando questões como hipertensão e outras questões sistêmicas. A cirurgia ortognática pode promover uma melhora global dos sintomas e da vida desse paciente. E além disso, temos pacientes com mordidas abertas expressivas, em que a ortodontia de forma isolada não seria capaz de prover o melhor resultado com a estabilidade que a gente deseja. E uma outra situação em que os pacientes precisam notoriamente de cirurgia ortognática é quando estamos diante de assimetrias faciais, em situações em que a correção da questão dentária do paciente não vai alterar um queixo que está torto, que está desviado para um lado ou para o outro. Aliás, falamos agora há pouco sobre estabilidade. Estabilidade é uma palavra fundamental nesse planejamento ortocirúrgico, em que nós provemos aquele bom resultado, aquela estética que o paciente tanto deseja, porém, se o tratamento for instável, aquele resultado é perdido a longo prazo. E tudo o que a gente quer é estética, harmonia, porém com estabilidade a longo prazo. Diante de dúvidas sobre se o seu caso é cirúrgico ou não, não deixe de fazer uma consulta ao cirurgião bucomaxilofacial ou ao ortodontista. Ambos trabalham em conjunto diante do melhor resultado a seu favor.